Vai falar sobre os tipos de roteiros para produzir uma história. A gente vai começar por monomito, ou a jornada do herói. O nome monomito é mono, que significa um, mito é enredo, e um pode ser de questão do indivíduo, que aí vira herói, e o enredo é a jornada, né? Então, mesma coisa, monomito e jornada do herói. Ele é uma estrutura de narrativa muito usada, assim, 95% das histórias usa essa estrutura como base para escrever histórias. E ela foi apresentada pela primeira vez em 1949 pelo Joseph Campbell no livro O Herói de Mil Faces, que ele pega vários mitos gregos e ele analisa para ver o que eles são semelhantes em questão de estrutura, de forma de contar a história. E ele é dividido em 3 sessões, 3 atos. A partida / separação, a iniciação e o retorno, que seria praticamente o início, meio e fim. E no total dá 17 etapas. Que é esse aqui, os 17 estágios da aventura do herói. O Herói de Mil Faces, por Joseph Campbell. O primeiro ato, é a partida / separação. É quando a história inicia. O herói começa no mundo cotidiano, no mundo comum dele. Ele é chamado para a aventura. Ele recusa o chamado. Ele recebe uma ajuda sobrenatural de algum deus, algum poder. Aí ele faz a travessia pelo primeiro limiar, seria meio que a primeira aventura, assim, o portão para ir para esse mundo diferente, sair do mundo cotidiano. E a barriga da baleia, que é um termo usado para descrever a sequência de testes e provas que ele tem que fazer. A descida, iniciação ou penetração é o segundo ato. Aí tem a entrada de provas, que é basicamente uma sequência da barriga da baleia, né? Que ele entra e começa a conhecer o mundo, entender como ele funciona, os inimigos, os aliados. Aí aqui tem as provas. Aí ele tem um encontro com a deusa, a mulher como a tentação. Ele vai encontrar uma musa, aí ela vai servir como tentação para impedir ele de chegar ao objetivo. A sintonia com o pai, que eu imagino que seja quando ele se identifica com esse ser paternal que ele tem, que ele antes discordava no mundo cotidiano, agora ele entende esse pai. A grande conquista. Aqui é quando ele consegue conquistar o seu objetivo, consegue recuperar o que ele queria, que ele saiu do mundo cotidiano com o objetivo, né? Aí quando ele retorna, ele primeiro se recusa a retornar, ele quer ficar nesse mundo diferente. Aí tem o voo mágico, né? A partida para o mundo cotidiano. O resgate interior, quando ele amadurece. A travessia do limiar, antes ele passou pelo primeiro limiar, agora ele está saindo. Aí o Senhor dos Dois Mundos, é quando ele se identifica com os dois mundos, tanto o mundo cotidiano quanto o mundo mágico. Ele vira o Senhor dos dois e une os dois. E a liberdade para viver, agora ele é feliz, tranquilo. Essa estrutura, ela é muito... né, ela tem muito detalhe, muita coisa que a gente não tem em obras. Tipo, eu acabei de falar que é usado em 90/95% das histórias. Não tem isso. A gente não vê, pelo menos em filme, assim, a sintonia com o pai, a mulher como tentação. É muito específico. Tipo, por que com o pai? Por que a tentação é a mulher? Entende? Essas coisas são muito, né, muito específicas. Então não é mais usado. Mas foi muito importante para iniciar essa estrutura. Aí depois, o Christopher Vogler, em 2007, que ele trabalhava para a Disney, ele estava analisando os roteiros, assim, que ele escolhia qual que seria bom ou não para transformar numa animação da Disney. E aí, baseado nessa estrutura do Herói de Mil Faces, do Campbell, ele escreveu A Jornada do Escritor e adaptou essas etapas para 12 etapas. Ele simplificou e ficou bem, mas agora sim é muito usada essa base. Enfim, os 12 estágios da jornada do herói, só que é a jornada do escritor, mas ainda leva o nome de jornada do herói. Então, tu começa no mundo comum, na situação familiar, o que o herói conhece. Aí ele é chamado pra aventura, ele é desafiado. Mas
ou ele recusa o chamado, ou ele fica enrolando, sabe? Ele, tô aqui confortável, prefiro não sair, prefiro não vou ir para esse desafio e vou ficar aqui. Aí ele recebe ajuda, um auxílio, é tipo um encontro com um mentor que prepara ele e direciona, guia ele para a aventura. Geralmente, quando as pessoas falam dessa ajuda, desse auxílio, o quarto estágio da jornada do herói, elas representam como uma pessoa idosa, sabe? Mas pode ser qualquer coisa, pode ser um bebê, um cachorro, qualquer coisa que instigue ele a realmente ir para esse desafio, pode ser essa ajuda barra auxílio. Aí o cruzamento do primeiro portal é o verdadeiro início da aventura. Ele é quando ele deixa o mundo comum. A barriga da baleia, que já foi falado antes, as provas, os aliados, os inimigos, o herói aprende as regras do mundo novo. Ele começa a entender como funciona ali. Porque a ideia, vou mostrar aqui na imagem, é que ele começa, né, com o apelo à aventura, aí ele recebe ajuda sobrenatural, e toda essa parte aqui, ó, essa parte de cima, é o mundo conhecido, o mundo que ele conhece. Aí ele pode ou recusar, né? Aí ele pode dar essa volta aqui, né, de conhecer o guardião, regressar, mas não vai mudar muita coisa. Aí atravessa o limiar, que é a primeira porta, início da transformação. Aí que ele tem contato com o ajudante, o mentor. Ele tem desafios e tentações, né? Deixa eu ver se tá aqui. É a aproximação da caverna secreta. A barriga da baleia, daí ele contém aliados, inimigos, e ele pode ter as tentações aqui. A aproximação da caverna secreta. Ele é aprovado nas provas. Tá tudo certo, né? Eu imagino. Vai ser por essa área aqui. Ele não tem. Esse mapa que eu peguei aqui, ele não tem muito detalhe de onde que é cada parte. Ele é aprovado nas provas, tá tudo certo. Aí tem o clímax, a crise. É agora que começa a verdadeira parte crítica da aventura. Meu Deus, tá dando tudo errado agora. Não tem mais o que fazer. Ele passou por aquelas provinhas lá, passou, tranquilo. Mas começa a dar tudo errado. Esse aqui é o pico da história. Quando ele passa por isso, ele recebe uma recompensa, o chamado Elixir. Ele enfrentou a crise, evoluiu ou amadureceu e ganha uma recompensa. Aí ele tem que voltar. Agora ele volta para casa, de onde ele veio, para o mundo comum. É o desfecho. O herói retorna ao mundo comum. Aí nós temos a ressurreição, que eu imagino que possa ser aquela questão do reconhecer a divindade do personagem. Ele recebe outro teste, onde ele tem que usar tudo que ele conheceu, tudo que ele aprendeu na barriga da baleia, né? Que ele aprendeu as regras. Agora ele vai aplicar ela no mundo comum e vai poder usar tudo que foi aprendido. Depois disso, ele volta com o Elixir ao mundo comum. Ou, não é regra, tá? Esse aqui ele pode continuar no mundo comum. Tem algumas histórias que ele segue nesse mundo. Eu falei errado. Não é regra, ele pode continuar no mundo novo. Não precisa necessariamente voltar. Até porque isso aqui não é literalmente, né? Pode ser aplicado de uma forma filosófica, assim, interna, uma luta interna. Um detalhe aqui é que o fim da história não é necessariamente a conclusão da história, não é necessariamente o fim do problema. Pode ser o fim da história que ele passou, mas não é a conclusão daquele problema, porque às vezes o inimigo dele ali no clímax tá vivo, às vezes a história tem continuação, o problema é que ele achou que tinha resolvido fica maior, aí vem a parte 2 da história, né? E quando vai fazer alguma série ou alguma coisa mais longa, tu pode ir repetindo aqui, tu pode enrolar bastante nas provas, ou tu pode repetir na questão de ele volta pro mundo comum, regressa com o Elixir, mas aí o mundo comum se torna um mundo novo. Ele volta pensando que tá tudo bem, mas não tá tudo bem, e ele passa por todo o processo de novo. Aqui o abismo, a morte e a ressurreição, imagino que seja o clímax, a revelação, transformação, ele amadurece, e a expiação e o regresso. Geralmente também é representado o clímax como uma ameaça de morte. Aqui tem um outro mapa, só que está em inglês, mas ele é mais simples e compreensível, assim, fácil de entender. E geralmente
esse mundo especial é onde ele se sente em casa. Tipo, geralmente ele é representado como desconfortável, deslocado no mundo comum. E quando ele vai pro mundo novo, ele se sente em casa.